noite. Então estamos dando continuidade na nossa aula e estamos falando sobre o método das partidas dobradas, um assunto relativo à contabilidade geral 1. Até então a gente teve a oportunidade de ver que as contas do passivo e patrimônio líquido, elas representam a origem dos recursos e esses recursos são aplicados no ativo. Então a gente pode falar que o ativo representa, as contas do ativo representam a aplicação dos recursos. Vimos também que existem algumas contas que fazem uma exceção, né? Então existem algumas exceções no ativo e algumas exceções no passivo e patrimônio líquido, mas não são foco do nosso estudo agora no momento, é uma parte mais aprofundada na matéria. O que fica de importante da primeira parte do nosso vídeo é que passivo e patrimônio líquido, origem dos recursos, e ativo, aplicação desses recursos, ok? Dando continuidade, vimos que nessa mesma linha de raciocínio a gente viu que por o passivo e o patrimônio líquido representarem a origem dos recursos, essas contas elas têm uma característica credora, e as contas do ativo, por representarem a aplicação, pelo nascimento delas dever a uma origem que teve no passivo e no patrimônio líquido, eu posso falar que o ativo, as contas do ativo, a grande maioria delas, tem a característica devedora. De posse desse conhecimento, a gente vai fazer uma análise de como fazíamos e como que devemos fazer a partir de agora. Veja só, todas as vezes que a gente falava, né, das mutações que ocorriam numa empresa, a gente resolveu um exercício, falava-se lá no começo assim: investimento inicial dos sócios em dinheiro. O que nós fazíamos? Primeiramente, representávamos a obrigação dos sócios no patrimônio líquido com a conta capital social. Imediatamente também criávamos a conta no ativo caixa, que era a aplicação desse investimento dos sócios. Mas adiante, em outra data qualquer, a gente percebeu que os sócios decidiram fazer uma compra de um veículo à vista. Então o que a gente fazia? Um novo balanço patrimonial, onde nós diminuíamos o saldo do caixa e criávamos uma conta nova chamada veículos com o valor da compra que foi realizada. Mais para frente vimos que de repente os sócios decidiram fazer aquisição de mercadorias a prazo. Então nós representávamos no passivo uma obrigação com fornecedores, porque eu fiz essa compra a prazo, e praticamente ao mesmo tempo nós criávamos também no ativo a conta mercadoria, porque a mercadoria é um bem, tem que ficar representado ali no ativo. Então nós tínhamos mercadorias porque fizemos um financiamento com fornecedores. Vimos também que os sócios poderiam de repente fazer aquisição de máquinas à vista. Então novamente nós diminuíamos o valor do saldo da conta caixa, aumentávamos e criávamos, na verdade, a conta máquinas para representar no nosso balanço. À medida que o nosso balanço ia sofrendo mutações, nós íamos fazendo uma representação. E por último, né, por exemplo, digamos que essa empresa fizesse uma captação de recursos, ou seja, que ela obtesse recursos através de um empréstimo realizado num banco qualquer. Então nós tínhamos que representar no passivo a conta empréstimos e, ao mesmo tempo, nós fazíamos o investimento desse valor na conta banco, que aparece aqui no final do nosso balanço patrimonial no ativo. Bom, então o que acontece? A gente vê que todas as vezes que acontecia uma mutação no nosso patrimônio, a gente fazia um novo balanço patrimonial, né? Porque afinal de contas o balanço patrimonial é uma representação gráfica do patrimônio. E isso tudo é muito legal. Seria ótimo se nós pudéssemos fazer um balanço patrimonial para cada mutação que uma empresa sofre. Só que a gente vê na prática que essa atividade ela é extremamente cansativa e inviável. Não tem como a gente fazer um balanço para cada atividade. Uma mesma empresa ela pode ter mais de 50, 100 transações em um único dia, né? Numa mesma data, uma empresa de grande porte ela pode realizar uma quantidade enorme de compra e venda de mercadorias, reconhecimento de direitos trabalhistas e uma série de compra de bens novos, investimentos de investidores e sócios. Então não dá para fazer um balanço para cada transação. Essa atividade que nós estávamos fazendo era apenas meramente didática para nós entendermos que o patrimônio ele sofre mutações, ele evolui ou involui. Então isso que fazíamos é legal, mas não é usual. Então, já que não é usual, como que nós faríamos para resolver esse problema, né, da mutação do patrimônio? Não tem como eu fazer um patrimônio por vez. Como que eu vou resolver esse problema? O método das partidas dobradas ele consiste
no quê? Em você realizar os trabalhos nas contas contábeis individualmente, tá certo? Nós mudaríamos o saldo de cada uma à medida que elas forem sendo envolvidas nas transações, e somente no final de um determinado período é que nós faríamos o levantamento do balanço patrimonial. Como assim, professor? Como faríamos esse trabalho em cada conta individualmente? Por exemplo, vamos pegar esse balanço que nós temos aqui no canto, né, com essas contas contábeis que surgiram no exemplo que eu dei anterior. Então a gente viu que a primeira transação foi o investimento dos sócios em dinheiro. Então, o que a gente lembra? Bom, investimento dos sócios, a gente trabalha com a conta capital social e caixa, não é? Então a gente pega essas contas, colocamos ela nesse formato que eu vou explicar para vocês mais para frente o que é esse desenhozinho. Então tá ali, ó, capital social e o caixa, né? Cada uma colocada num quadradinho diferente. Logo após, foi tirado um valor do caixa para fazer a aquisição de um veículo. Então, trabalhei caixa e veículo. Não tinha ainda a conta veículos. Então, criei aqui um Tzinho com o nome veículos em cima. Mais para frente, a gente falou que teve uma transação que foi a aquisição de mercadorias a prazo. Então, está ali a representação fornecedores e mercadorias. E a gente vai percebendo que cada conta ela tem a sua própria representação. Cada conta ela tem um Tzinho ali embaixo dela, que a gente vai ver mais para frente um pouquinho o que significa. É um local onde nós vamos trabalhar o saldo de cada conta individualmente. E por último, a gente viu que a última transação foi a aquisição de um empréstimo no banco. Então está ali a conta corrente, a conta bancos e a conta empréstimos. Então o que nós fizemos? Nós tiramos do balanço patrimonial, tá certo? As contas e colocamos cada uma delas num quadrinho separado, tá certo? Para que nós possamos trabalhar o saldo delas individualmente e somente no final levar esses saldos para o balanço patrimonial, ok? Então vamos esclarecer primeiramente o que é esse tal desse Tzinho. Vejam só, como que a gente vai trabalhar o saldo das contas? Vimos que as contas do passivo e patrimônio líquido elas têm característica credora e vimos que as contas do ativo têm característica devedora. Vejam só, método das partidas dobradas. A gente fez aqui um desenho muito simples. A gente pode ver que nada mais é do que um jogo da velha, tá certo? Aonde ali em cima nós vamos colocar débito e crédito. E aqui na coluna da esquerda nós vamos colocar ativo e logo embaixo passivo e patrimônio líquido. O que isso quer dizer? Vejam só, a gente viu que existem contas que fazem parte do grupo ativo, contas que fazem parte do grupo passivo e contas que fazem parte do grupo patrimônio líquido. Vimos que as contas que fazem parte do ativo têm característica devedora e que as contas do passivo e patrimônio líquido têm característica credora. Então vejam só, por exemplo, fornecedores é uma conta do passivo. Se ela é uma conta do passivo, ela tem característica credora. Então, a pessoa que inventou esse método das partidas dobradas, ele pensou o seguinte: eu preciso de uma ferramenta para aumentar e diminuir o saldo das minhas contas. Então, se eu quero aumentar uma conta do passivo, ou seja, uma conta que tem característica credora, se eu fizer um crédito, o saldo dessa conta aumenta. Por um outro exemplo, capital social. É uma empresa que faz parte do patrimônio líquido. Quando os sócios fazem um investimento na empresa, o saldo dessa conta, capital social, ele aumenta. Como que eu aumentaria o saldo dessa conta? Fazendo um crédito. Temos também uma outra forma de pensar. As contas do ativo têm característica devedora. Então, pelo método das partidas dobradas, quando eu faço um débito nas contas de característica devedora, o saldo delas aumenta. Por exemplo, o caixa. Os sócios fizeram investimento inicial. Esse investimento foi em dinheiro. Se o meu caixa estava zerado, eu faço um débito no valor do investimento e o saldo final do caixa vai aumentar. Professor, como assim eu faço um débito e o saldo aumenta? Vejam só, o caixa é uma conta do ativo. Se é uma conta do ativo, ele tem característica devedora, como vimos nos slides anteriores. Então, se ela tem característica devedora, se eu fizer um débito, o saldo dela aumenta.
tá certo? Então as contas com característica credora aumentam com o crédito e as contas com característica devedora aumentam com débito. Posso trocar as palavras. As contas do passivo e patrimônio líquido aumentam com um crédito e as contas do ativo aumentam seu saldo com um débito. Nessa mesma linha de raciocínio, eu posso dizer que a recíproca é verdadeira. Vejam só, se para aumentar o saldo de uma conta do passivo e do patrimônio líquido eu faço um crédito, para diminuir este saldo eu faço o lançamento inverso, que é um débito. Ou seja, se eu fizer um débito na conta de passivo e patrimônio líquido, o saldo dessa conta vai diminuir. Se eu faço um crédito nas contas de ativo, o saldo dessas contas é que irão diminuir, tá certo? Vamos explicar isso de uma forma um pouco mais clara aqui na prática. A gente vai deixar aqui a nossa colinha na direita para a gente poder sempre estar lembrando. Inclusive, deixo uma dica para vocês: quando forem fazer a prova lá na faculdade, façam essa colinha no cantinho da prova. Essa colinha aqui o professor vai autorizar para vocês lembrarem essa situação de que ativo aumenta com débito e diminui com crédito. E o passivo e patrimônio líquido é ao contrário, aumenta com crédito e diminui com débito. Vejam só, vamos fazer aqui um exemplo daquele lançamento inicial. Está escrito ali, ó, investimento inicial dos sócios em dinheiro no valor de R$10.000. Então a gente viu que esse lançamento ele envolve duas contas. Então o que eu tenho que fazer? Primeiramente eu faço um razão, tá certo? O que é um razonete? É esse Tzinho aí, ó. É só fazer um T, tá certo? Aonde em cima eu vou colocar o nome da conta que eu estou trabalhando. Investimento do sócio em dinheiro, eu lembro automaticamente de caixa e capital social, tá certo? Então tá ali um outro razonete aonde eu vou escrever capital social. Então esse lançamento, investimento inicial dos sócios em dinheiro no valor de R$10.000, eu vou trabalhar com duas contas, que é caixa e capital social, ok? Vamos lá, a gente viu que o caixa é uma conta do ativo e que o capital social é uma conta do patrimônio líquido. Esses lançamentos foram feitos nesses Tzinhos que a gente pode chamar de razonete, ok? Vamos lá, tá aí, ó, razonete, ok? É um T aonde em cima eu vou colocar o nome da conta contábil, tá certo? Vamos deixar aqui amarrado, ou seja, vamos deixar aqui convencionado o seguinte, que no razonete, sempre do lado esquerdo eu vou lançar um débito, independente se essa conta ela é credora ou devedora, independente se essa conta é do ativo, do passivo ou do patrimônio líquido. Sempre que eu tiver que fazer um débito nessa conta, eu vou fazer esse débito do lado esquerdo. E quando eu quiser fazer um crédito nessa conta, esse crédito vai ser feito do lado direito. Ou seja, é uma conta de ativo. Se eu fiz um débito, aumentou o saldo. Se eu fiz um crédito, diminuiu o saldo. Então, todas as contas contábeis que fazem parte do balanço patrimonial, elas podem receber um débito ou um crédito, dependendo se eu quero aumentar ou diminuir o saldo delas, ok? Então, vamos voltar aqui para o nosso lançamento, na prática. Então, vimos que o nosso caixa é uma conta do ativo, tá certo? Vimos que a gente quer fazer o quê? A gente quer aumentar o saldo desse caixa, porque até então a empresa surgiu e não tinha valor nenhum no caixa. Então, eu quero aumentar o saldo do caixa. Se o caixa é uma conta do ativo e eu quero aumentar o valor, eu tenho que fazer um débito. Vimos que o débito no razonete sempre é do lado esquerdo, então vou fazer ali, ó, débito no caixa no valor de R$10.000, ok? Vimos também que além do caixa nós trabalhamos com o capital social, tá certo? Ou seja, capital social é uma conta do patrimônio líquido. O que nós queremos fazer com essa conta? Aumentar o valor dela, porque até então a empresa é recém-nascida e não tinha investimento nenhum dos sócios. Agora temos, então temos que aumentar o valor desse investimento. Se eu quero aumentar o saldo de uma conta que faz parte do patrimônio líquido, eu tenho que fazer um crédito. Então tá ali, ó, crédito no capital social. Vimos que o crédito é sempre do lado direito, então R$10.000 no valor integral. Então a gente pode tirar desse pequeno lançamento, dessa pequena mutação que o patrimônio sofreu, algumas informações extremamente importantes com relação ao método das partidas dobradas, tá certo? Primeiramente,
todas as vezes que nós fizermos um lançamento, sempre serão movimentadas no mínimo duas contas contábeis distintas. Então, sempre que eu fizer um lançamento, sempre que o meu patrimônio sofrer uma mutação, eu vou estar trabalhando com no mínimo duas contas diferentes, como o nosso exemplo aqui agora foi capital social e caixa. Se eu compro uma mercadoria a prazo, é mercadoria e fornecedores. Se eu faço a contratação de um empréstimo, vai ser banco e empréstimos, e assim por diante. Então sempre, nunca vai variar, eu vou ter que trabalhar no mínimo duas contas contábeis distintas, podendo ser mais contas. Outro fator importantíssimo que a gente não pode esquecer jamais é que no método das partidas dobradas eu sempre vou realizar no mínimo um lançamento a débito e outro lançamento a crédito. O que isso quer dizer? Eu sempre tenho que fazer um débito, como a gente no exemplo aqui fez um débito no caixa de 10 mil, e um crédito, que no nosso exemplo a gente fez um crédito no capital social também de 10 mil reais. Então vejam só, sempre será realizado no mínimo um lançamento a débito e um outro lançamento a crédito, sendo que estes lançamentos a débito e crédito têm que ser, no final das contas, no mesmo valor. Se eu fiz um débito de 10 mil, eu faço um crédito de 10 mil. Se eu fizer mais de um débito, na hora que eu somá-los todos, eles vão ter que dar o mesmo valor dos créditos que eu fiz no lançamento. Ok? Então, por enquanto nós vamos fazer uma pausa para depois entrarmos com mais alguns exemplos numa próxima videoaula. Muito obrigado, espero ter ajudado.